Bem-vindo, aluno, aluna, sejam todos bem acolhidos aqui pelo professor Alex, para que a gente possa voltar a conversar sobre a nossa sociedade e trabalhar a sociologia como uma forma de nós não só decorarmos conceitos, estruturarmos conceitos, mas como uma forma de refletir sobre a nossa sociedade, pensar na história, observar o nosso presente e, quem sabe, projetar aí o nosso futuro. Nós, nesse momento, então, vamos entrar nessa perspectiva de um estudo sobre o Estado e sobre o governo. E na nossa primeira aula, então, nós veremos algumas formas de governo e, ao mesmo tempo, essa associação do Estado com a ideia de dominação. Algumas questões são importantes. Quero que vocês observem aí na tela de vocês, que será projetada, tá? Então, nós temos uma reflexão aqui, que deve ser pensada por cada um de nós. Você é governado? Quem te governa? É possível não ser governado? O Estado e governo são a mesma coisa? Então nós podemos, nesse momento, a partir dessas questões, repensarmos as ideias que nós temos referentes a tudo aquilo que está à nossa volta. Veja bem, uma das primeiras formas de governo que eu quero apresentar para vocês é a forma de governo da teocracia. Theos, do grego, significa Deus, kratos, então, poder. Surge então aí uma reflexão. Seria um governo divino, um governo que está extasiado, um governo que está extremamente sendo influenciado pela questão religiosa, essa ideia do poder divino. Ou seja, o Estado vai orientar as suas ações e justificar os seus atos através da religiosidade, através da religião. O chefe político, nesse momento, ele passa a ser um representante de Deus, né? Essa ideia ela provém muito da Idade Média, onde isso já acontecia, e nos dias atuais nós temos então o Estado Islâmico como uma forte base de um contexto teocrático. Nesse momento, política e religião estão em plena sintonia. Nós temos a ditadura, que é uma outra forma de governo, da qual nós já, enquanto brasileiros, nós passamos. Vejam só, a ditadura nada mais é do que a concentração de poder do Estado nas mãos, é claro, de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Ou seja, essa concentração de poder ela vai além dos normais. É um Estado que já começa a ditar e a interferir, inclusive, na própria vida privada das pessoas. Nós temos a suspensão dos direitos, restando apenas os deveres. Nós temos uma junta militar que governa ou apoia o governante. Geralmente, a ditadura ela é sempre proveniente de um golpe de Estado, ou seja, é um apoderamento do governo que até então estava em vigência. Nós temos uma subordinação do poder legislativo e judiciário ao poder executivo, ao poder que executa. Então, existe uma repreensão a todas as formas de oposição e, é claro, existem duas formas de ditadura, a autoritarista e a totalitarista. Vejamos o que é uma ditadura totalitarista. Aqui eu tenho uma despolitização, ou seja, deixa de haver a política propriamente dita. Nós temos também um cerceamento da liberdade e muita repressão. Os partidos, sindicatos, eles são abolidos, né? Ao mesmo tempo, a repressão civil ela é muito grande. A grande questão aqui, nessa ditadura totalitarista, é que ela conta com engajamento popular. A população apoia esse tipo de situação justamente por se formalizar e se basear numa ideologia do Estado. A ditadura totalitarista, então, provém dessa ideia de um partido único, vai difundir uma ideologia dominante, surge a figura do líder carismático, egocrata, né, aquela personificação do poder, aquele personagem quase divino. Ao mesmo tempo, não existe mais distinção entre Estado e sociedade civil e a ideologia torna todos os diferentes iguais. A mesma ideologia, o mesmo hino, o mesmo pensamento e a mesma emoção. Numa ditadura autoritarista, ainda aparece, além daquelas características que nós já estamos ressaltando,
apenas um governante ou um pequeno grupo, então ele passa a tomar as decisões acima da vontade de todos os cidadãos. Isso foi o que aconteceu no fascismo na Itália com Mussolini e aconteceu no nazismo com o próprio Hitler. Voltando às formas de governo, nós também temos a monarquia. Aqui vai aparecer a figura do monarca, do rei, como chefe de Estado, que pode, por sua vez, então ser assessorado aí por um parlamentar, ou chamado também primeiro-ministro. O Reino Unido e a Suécia estão entre essas sociedades. Tá? A sucessão do poder ela é sempre hereditária e vitalícia, e o Brasil então teve aí o seu contexto entre 1822 e 1889. Vejam só, na democracia nós já temos uma perspectiva diferente. Por exemplo, surge aí a ideia do poder do povo, o governo do povo. Surge também a ideia do voto popular, onde o povo elege os seus representantes de forma direta. Nós temos o bipartidarismo, onde existem dois partidos, ou o multipartidarismo, uma multiplicidade, uma grandiosidade de partidos. E o partido ele passa a ser essa organização de membros que partilham das mesmas ideias, das mesmas opiniões, que têm projetos e propostas comuns. Na democracia, nós temos o surgimento de três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, constituído de prefeitos, governadores e presidente, é aquele que realmente executa as leis. Nós temos o legislativo, formado pelos senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores, que criam e estabelecem leis, e nós temos o judiciário, que são formados por funcionários públicos concursados, que através do direito, através da perspectiva judiciária, então, cobram que as leis elas sejam praticadas e executadas. Dentro da democracia, nós também temos uma perspectiva que é diferente, chamada presidencialismo ou parlamentarismo. Na questão, o presidente pode se tornar o chefe de governo e do Estado, como é no Brasil, essa perspectiva presidencialista, e a parlamentarista, como acontece lá na Inglaterra. Então, você tem uma monarquia constitucional, onde a monarca ela é chefe representante do Estado e vai indicar um chefe do governo, que pode ser aprovado ou não, né, o primeiro-ministro. Aprovado lá pela Câmara dos Comuns, pessoas que são eleitas representantes do povo comuns, e a Câmara dos Lordes, que são os não eleitos, são os arcebispos, os bispos e os nobres. Em relação ao estado de dominação, nós precisamos voltar aí ao Max Weber. Primeiro porque o Max Weber vê o Estado como uma das melhores formas de manter a coesão e a organização social. Nós temos dentro do Estado um poder legítimo. Por que um poder legítimo dentro do Estado? Porque ninguém está acima da lei, ninguém está acima da Constituição. Logo, ninguém pode usar do seu poder justamente para, de repente, maltratar a outra pessoa. Nós temos aí as leis como base da sociedade. É elas quem vão definir o uso do poder e vão proteger os seus cidadãos e os seus interesses, por exemplo, educação, moradia, saúde. Nós temos uma estrutura social em que ocorreu a transferência dos poderes. Então você tem uma sociedade em que nós elegemos representantes e agora eles são os responsáveis por trabalhar, por preservar e por cuidar dos nossos interesses. É claro que existe ali, então, a força legítima dos representantes para tomar decisões, impor leis e, inclusive, usar a força se necessário. Alguns elementos eles são básicos para esse estado de dominação, para que o estado e a dominação lá aconteça. Tá? Primeiro, liderança. A gente precisa de pessoas capacitadas que consigam liderar, que consigam coordenar atividades e que consigam ser representantes. Nós temos a legitimidade, ou seja, é o direito reconhecido de exercer o poder, e nós temos a estrutura, que é a forma pelo qual se exerce, se usa o poder, e nós temos o próprio poder, que é a imposição das decisões, ou seja ela por persuasão da fala, ou seja por força física, coerção física. Essas perspectivas, estado de dominação, que nós temos passado, as formas de governo, fazem parte da nossa sociedade, fazem parte da nossa história e precisam ser interpretadas, entendidas, até porque elas estão aí à nossa volta e precisam ser bem vistas
e bem entendidas por cada um de nós. Agradeço a vocês e espero na próxima aula.